Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Hub Talk Podcast, um podcast promovido pela Hub Local para que a gente possa conversar sobre tecnologia, negócios, marketing e outros insights para que você, empresário, possa levar o seu negócio a um outro patamar na internet. Rafa, dá para acreditar que a gente já tá indo pro 4º episódio do podcast? 4º episódio, né? Não dá para acreditar. Passou muito rápido. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, sou produtor de conteúdo aqui da Hub Local e é um prazer ser host nesse projeto que é tão importante pra gente no marketing, pra Hub Local como um todo. E vou começar apresentando aqui quem tá comigo hoje. Pra quem não conhece, esse é o Rafa, produtor audiovisual e que divide essa bancada comigo. Também estou aqui com a Aline Honório, da Ângulo Digital. É um prazer estar aqui com você, Aline, também. O prazer é meu, gente. Obrigada pelo convite. E estamos aqui com uma das pessoas responsáveis pela Hub Local, e que responsabilidade a gente também estar aqui com ele. Estamos aqui com o Rodrigo Koifman, CTO da Hub Local, co-founder da Hub Local. É um prazer ter aqui com você, Rodrigo. Obrigado, agradeço o convite. Sempre que me chamar, eu tô aqui. Se me chamar, eu vou, já dizia Bel Marx. Não, curioso, né? Semana passada a gente estava com o Felipe, essa semana estamos com o Rodrigo, só elevando aí o nosso patamar, a responsabilidade cresce. O próximo vai ser com o Ismael, talvez. Pra quem não sabe. Vocês estão na campanha de pedir aumento, não, né? Olha, eu não queria falar nada, mas já que veio nessa pauta... puxaram o assunto, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super interessante. A gente vai falar sobre marketing omnichannel e como essa ideia, né, como essa estratégia de marketing pode fazer toda a diferença para as empresas. É um nome meio difícil, né, omnichannel. Parece assim, é difícil de imaginar o que é que ele quer dizer. Né? Mas quando a gente pensa em omnichannel, né, essa ideia de multicanais e de estar presente em multicanais, a gente também pensa numa estratégia que é eficaz para as empresas, para que elas também estejam presentes em mais canais, né, como o nome já diz, mas que elas consigam também atingir mais clientes em lugares diferentes, elas tenham pontos de contato diferentes, né, não estejam ali só nos lugares tradicionais, mas estejam em todos os lugares mesmo em que elas podem encontrar clientes. Né, eu acho que a gente pode partir justamente dessa ideia, né? O que é o marketing omnichannel? O que é essa ideia de marketing em multicanais? Começar com você, Aline. O que é que você tem a me dizer sobre a etimologia dessa palavra? Tá, vamos lá. É importante, eu acho, que a gente começar contextualizando a diferença entre multicanais, né, e o omnichannel. A multicanalidade e a omnicanalidade, né? Quando a gente traduz ainda fica mais difícil de falar. Quando a gente fala da presença em múltiplos canais, que é onde estão os nossos clientes e potenciais clientes, a gente está falando de multicanais, assim como eu acabei de dizer. Então, eu estou ali no Instagram, eu estou no TikTok, eu tenho um chatbot no meu site se a pessoa quiser falar comigo, eu tenho um e-mail para suporte. Então, onde o meu cliente quiser me encontrar, ele vai me encontrar. Ok, multicanais. Isso é fundamental, muito importante. Porém, quando a gente fala do omnichannel, a gente está falando da integração desses canais e, mais do que isso, dessa comunicação única entre os canais. Então, olha, você pode sim iniciar uma conversa comigo no direct do Instagram e depois você me mandar um e-mail que o seu histórico ele vai estar todo aqui e eu vou saber tudo que você passou até chegar a esse momento. Então, eu não vou ficar reiniciando essa conversa toda vez. Ou pior, eu estou em múltiplos canais, porém eu não faço o acompanhamento desses canais da forma correta, né? Então, assim, eu estou em muitas plataformas, mas eu vejo um dia sim, um dia não. Vixe, eu esqueci que tinha aquele canal ali, faz tanto tempo que eu não respondo. Então, isso não é legal. A gente está no canal só por estar. O Omnichannel, ele traz justamente a integração e é aí que a gente começa a fazer diferença na experiência, promover uma experiência melhor com os nossos clientes e potenciais clientes, né? Quando a gente sabe quem eles são, e independente de onde eles nos busquem, a gente atenda da melhor forma possível. Sim, eu acho que é justamente esse o ponto, né? Quando a gente se coloca no lugar do cliente, na experiência do consumidor, a gente consegue visualizar isso de forma muito mais fácil, né? Eu estou procurando para comprar um smartwatch. E aí eu estava olhando na Amazon, comecei olhando na Amazon, mas da Amazon eu fui para o Instagram das marcas que eu encontrei, que me interessaram. Depois fui no site para ver as especificações do produto. Então, assim, a gente não vai só estar num lugar, né? A gente não vai procurar num lugar e comprar. A gente vai comprar depois de olhar em vários lugares dessa mesma empresa, dessa mesma marca. E aí a gente vai construir realmente a ideia do que a gente quer ou não. Enfim, né? Dessa experiência omnichannel mesmo como consumidor. E aí, Rodrigo, para você, o que é omnichannel?
É bom a gente entender um pouquinho o contexto, né? Pra gente estar falando do que a gente está falando hoje. Se a gente olhar no passado, a gente tinha muitos poucos de contato, por exemplo, entre um cliente e uma empresa, né? Você tinha ali um televendas, você tinha um próprio vendedor na loja, então era tudo mais controlável, era muito previsível as jornadas de compra nesse período, né? E com o advento da internet, e você começa a ver realmente dentro da própria internet essa segmentação de canais que existe, desde redes sociais, canais de e-mail, WhatsApp, você começa a ver que ficou muito difícil gerenciar isso tudo, né? E mais difícil ainda porque o cliente ele não tem um canal especificamente predileto. Muitas vezes é o canal que está ali mais próximo dele e que ele se sente mais confortável naquele momento. Não é especificamente da pessoa. Eu posso, por exemplo, estou na frente da loja, faz muito mais sentido ir para a loja. Não estou na loja, estou em outro país, talvez faz mais sentido acessar o e-commerce. Então, essa falta de previsibilidade gerou um caos na gestão da informação. Então, as empresas elas acabavam, muitas vezes, sendo ineficientes, perdendo venda todos os dias, a grande verdade é essa, e deixando o cliente muito insatisfeito, né? E as empresas que mais se destacaram em excelência e atendimento, e não é à toa que são as grandes empresas do mundo, Apple, Samsung, as próprias Big Techs, elas ofereceram essa omnicanalidade de forma muito, muito eficiente, né? Cruzando tudo isso e mais do que isso, entendendo que é a mesma pessoa, nós somos pessoas, né? Que trafegam por todos esses caminhos. Então, se a gente trouxer esse contexto para, por exemplo, um negócio, a gente já está falando de um grande desafio. Agora você imagina para uma rede de 4 mil lojas, onde cada loja tem o seu gerente, por exemplo, ou os seus vendedores. Então, é para isso que serve a omnicanalidade, para você gerar uma melhor experiência de um lado e do lado da empresa, não só um gerenciamento disso, mas uma inteligência desses dados para, por exemplo, não ter que perguntar o seu nome, telefone, CPF 1 milhão de vezes, muitas vezes atrasando esse atendimento, que seria a próxima pessoa que poderia ser atendida, como também deixando o cliente entendendo que ele está falando com alguém que já conhece o problema dele ou que já sabe quem ele é. É quase que personalizado, né? A experiência, assim, tipo assim, quanto mais personalizado, mais a gente se sente à vontade com aquela empresa e a fim de comprar dela, né? Assim, e quanto menos personalizada menos a gente quer se relacionar com aquela marca. Sim. Isso é um tema muito recorrente aqui no nosso podcast, de como, ao mesmo tempo que existe toda essa digitalização, né? Tem todas essas tecnologias novas, tudo ainda é muito humano, né? Essa é a questão, essa relação humana, essa relação interpessoal, na verdade, por mais seja uma pessoa com um cliente, uma empresa com um cliente, ainda são humanos, né? São pessoas. E essas alterações no comportamento dos clientes, na verdade, são geradas pela digitalização, né? Talvez aconteça até disso das empresas precisarem correr atrás, na verdade, né, do cliente que está mudando e não necessariamente a empresa que está mudando e o cliente precisa acompanhar, né? Então, assim, o papel dos canais digitais, agora como a gente está falando de Omnichannel, é um dos principais fatores, né? Essa grande quantidade de canais tem um papel importante nessa mudança do comportamento do consumidor, né? E em resposta a isso, o que as empresas podem fazer? Como que elas já integram os canais que elas têm hoje com essa gama incrível de outros canais, né, que não necessariamente são voltados para a interação empresa e consumidor, mas que foram se tornando, né? Como integrar os seus canais já existentes com os novos canais? Bom, eu acho que parte de uma estratégia da empresa entender que isso é muito importante e deve ser priorizado dentro da empresa. Porque a melhor estratégia de omnichannel que a gente conhece é aquela que envolve todas as áreas que o cliente deseja interagir. Muitas vezes o cliente está falando muito de compra, mas muitas vezes o cliente quer um suporte, muitas vezes ele quer procurar um financeiro para uma negociação de dívida. Então a gente precisa entender quais são as necessidades desse cliente e que momento e que interesse ele tem naquele momento. Esse é um ponto. E traçar a melhor forma de se comunicar em cada uma dessas réguas. Eu costumo dizer que tem réguas ativas e passivas. Réguas onde você está ali disponível para atender aquele cliente que está trazendo uma demanda, e existem as réguas ativas, que elas se integram com o fluxo e a vivência da própria empresa. Então, por exemplo, você vai numa loja, faz uma compra e ali você quer se cadastrar num programa de relacionamento, por exemplo.
como é que a gente pode usar uma estratégia omnichannel em cima disso? Fui para a loja, no físico, e como eu posso ser ali informado das promoções, novidades que aquela empresa tem, por exemplo, no meu WhatsApp. Então, é uma estratégia que começa em um ponto e percorre por tudo isso. Então, são as estratégias que a gente chama de estratégias ativas ali, né? Então, acho que entender e mapear tudo isso é muito importante. O segundo ponto é evoluir. Geralmente uma comunicação nessas plataformas ela vai gerando um aprendizado muito grande. Não é à toa que muitas delas já integram inteligência artificial, né? Já trazem análise de sentimentos. Muitas vezes o texto, quando ele é usado, né, principalmente, ele não traz o tom de voz, ele não traz ali a intenção, né? E hoje já tem inteligência artificial para entender o quanto aquela pessoa estava naquele momento que ela escreveu aquilo, o nível de satisfação, além das estrelinhas, né? E isso é importante, a empresa ter uma área para tratar isso muito bem, né? Porque isso vai gerar ali, com tanta oferta que a gente tem hoje, essa experiência pode ser o grande decisor, por exemplo, por que o Nubank, por exemplo, é uma marca tão amada. Sim. E os bancos tradicionais perderam tanta aderência, por exemplo, para a geração Z, né? Então, passa por tudo isso, sabe? E ali você ter alguém na área de tecnologia é muito importante, porque esses canais, cada um tem a sua particularidade, tem as suas políticas, tem a sua forma de cadastro e inserção dentro dessas plataformas. E integração. Eu costumo dizer que a Meta não conversa com o Google, porque são empresas que têm posicionamentos, inclusive, concorrentes. Então, a gente, enquanto solução, e o cliente, enquanto empresa também, ele precisa de alguém para fazer essa implantação, essa integração, né? Então, é uma coisa a quatro mãos, né? Tem tecnologia no meio disso tudo, mas também tem muita humanização, né? Durante muito tempo a gente via as redes sociais ali, muitas vezes a agência respondendo. Sim, que absurdo. Sim. Quanto da agência pode entender do negócio do cara, né? E ao mesmo tempo, ou às vezes uma pessoa para dar conta de todo o atendimento digital, né? Enquanto que o atendimento, digamos, offline, eu não gosto nem de usar essa palavra, porque eu acho que o mundo hoje em dia é tão, né, tão multi que não cabe mais essa palavra, mas dedicava pessoas diferentes. Então, se eu ia conversar com a pessoa, eu tinha que repetir as mesmas coisas. Sim. Entende? Então, nesse ponto, um bom projeto de omnichannel passa por tudo isso, sabe? Procurar parceiros que já tenham vivências com isso, que tenham cases, já fizeram integrações, né? Anteriormente. Cases também do mercado. Como é que você, enquanto cliente, se comunica com a marca A, B, concorrente sua? Como é que os seus concorrentes, como é que eles se posicionam no Omni? Sim. Eles atendem da mesma forma? Que canais eles integram? Sim. Então, acho que tudo isso aí ajuda muito um bom projeto de execução de Omni. Eu gosto, assim, sempre de pensar ainda um passo atrás disso, porque eu acho que quando a gente fala tudo que envolve tecnologia, normalmente assusta, sim, né? Assim, sim. Principalmente para quem é pequeno, para quem ainda não tem toda essa estrutura de dados e, enfim, de time de tecnologia. Então, eu acho que o primeiro passo, na verdade, é você não consegue fazer nada disso do que a gente está falando se você não fizer o básico, que é entender quem é o seu cliente, quem compra de você, quem que você quer atingir, né? Então, às vezes, nessa ânsia, nessa busca de estar presente em todos os canais, a empresa pode sair abrindo canais que são desnecessários, não vão agregar valor nenhum, e é mais trabalho ainda. Na hora que você for fazer ali o projeto, né, do Omni mesmo, vai ser mais um canal ali para você integrar que nem precisa. Então, assim, entende quem é seu cliente. Existem inúmeras pesquisas de mercado que podem te ajudar a dizer onde é que essas pessoas estão hoje na internet, se é TikTok, se é YouTube, se é Twitter, enfim, se eles usam ainda telefone. Então, de acordo com o seu público, né, o seu público ali maior, a idade, enfim, você consegue entender quais são os principais canais. Então, assim, a minha dica, se eu puder trazer aqui logo uma dica, se concentra nos canais que hoje são principais para o seu cliente, né? E aí, depois disso, você começa a entender as jornadas desse cliente. Então, hoje, quais são as principais dúvidas que você recebe na sua empresa? Quais são os setores que você tem aí dentro? Porque quando você for montar esse projeto de Omnichannel, você já tem que ter tudo isso mapeado. Né? Então, entender quem é seu cliente, os canais que você precisa estar e quais são as principais comunicações que você já tem que ter pronta ali quando você iniciar esse projeto, vai facilitar muito para seguir tudo isso que o Rodrigo falou, que é fundamental. Você buscar empresas que já tenham cases, que saibam fazer isso da maneira correta. Super.
eu acho que às vezes a gente, quando fala sobre essa questão de tecnologia, realmente é inevitável, né? Tipo, empresas pequenas parecem ter mais medo de lidar com tecnologia. E às vezes até ficam com aquele pensamento errôneo, tipo, eu vou fazer uma estratégia aqui em multicanais ou para estar em diferentes lugares. Então basta eu criar uma conta do TikTok ou uma conta no Instagram e é suficiente. Não é suficiente. Pode ser um passo para isso, mas não é suficiente. Outro caso que você falou, que eu acho muito interessante, da Nubank mesmo. A Nubank, ela, dentro da estratégia omnichannel dela, ela criou um podcast para falar de saúde financeira. Então, quando é que a gente ia pensar em um banco promover um espaço para falar de saúde financeira? Parece totalmente diferente do que um banco deveria promover, mas tem tudo a ver com o que o público do Nubank espera do Nubank. Porque o público do Nubank é um público jovem que ouve podcast e que está começando a se relacionar com o seu dinheiro. Então é óbvio que eles vão consumir um podcast que fala de saúde financeira. Então isso aí a gente vê que existe uma estratégia realmente que está muito alinhada com a jornada do cliente. Porque a jornada do cliente não é só consumir, né? Não termina na hora da compra ou não começa ali na decisão de compra. Ela é muito mais longa. E o Omnichannel, ele tá ali permeando essa jornada, né? Assim, entendendo mesmo as experiências do cliente, onde ele tá, por que é que eu vou me comunicar daquela forma, qual vai ser o tom de voz que eu vou usar com o meu cliente, e tudo parte disso, do que você falou, de entender o seu cliente, né? Quem ele é, onde ele está e o que é que eu quero dizer para ele, né? Sim, é exatamente isso. A gente tem hoje um público na rede social, até trouxe aqui o dado, anotei para não falar nenhuma besteira. Saiu uma pesquisa da Social Commerce de 2023 já, da Opinion Box, e eles falam que 88% dos usuários de redes sociais já realizam compras online. Então, a gente já falou aqui algumas vezes que a gente não está falando só de compra e venda, mas esse é um número bastante expressivo, né? Então, primeiro que assim, se você ali um varejo e tal, você está nessas redes, nesses canais, você tem que estar preparado para vender da melhor forma possível. Porém, não para por aí. As pessoas não estão ali apenas para isso. Então, você não pode estar preparado ali do seu lado só para vender, para tirar uma dúvida de parcelamento e tal. Mas e aí, se a pessoa quiser um suporte, se ela quiser cancelar uma compra, como é que você vai tratar tudo isso? Né? Então, assim, essa já é uma realidade. Não adianta a gente, as empresas quererem negar isso. Não, isso não é para mim. Eu estou ali no Instagram, mas eu não estou preocupada com isso nesse momento. Não é bem assim. A realidade já é essa. As pessoas já usam as redes, já usam os canais para os mais diversos motivos possíveis. Elas variam entre canais. Então, se você não está preparado para isso, sinto muito, mas já está passando da hora, né? Uma coisa bacana que a gente percebe é que existem canais que são predominantes, protagonistas na maior parte das empresas que a gente conhece, né? Principalmente o Google. O Google, ele demonstra a intenção, né? Quando você vai lá fazer uma busca por palavra-chave, principalmente, o Google Pesquisa, você mostra uma intenção para alguma coisa. Pode ser uma descoberta, pode ser realmente uma compra, pode ser um local para ir. Tem várias intenções aí que podem ser esses motivos na hora da pesquisa. E a gente percebe que quando você integra clientes que vêm desse canal, você percebe que já são muito voltados para a conversão. Quando você vai para a rede social, por exemplo, é bem louco, porque muitas vezes ela foi abordada por um anúncio que ela não estava obrigatoriamente mais interessada naquele momento. E ali tem muitas dúvidas. Então o processo de venda, ele é um ciclo maior e ele passa por um conhecimento sobre o produto, sobre um esclarecimento que talvez possa demorar meses ou anos, né? Então, alguém que vai comprar um carro, por exemplo, ele ali está pesquisando sobre o assunto, foi impactado pelo anúncio e ele quer tirar apenas uma dúvida, mas ele não está no momento da compra ainda, né? Então, como abordar esse tipo de cliente que vem de um canal desse de descoberta, que ele não estava obrigatoriamente buscando por aquele assunto, né? Mas sim ele caiu numa lista segmentada de interesses sobre aquilo. É o que eu digo, nem sempre curtir as coisas da Ferrari vai te fazer ter uma Ferrari, né? Então acho que esse é um ponto ultra importante. Então a empresa precisa mapear tudo isso para que ela possa não ser aquele cara chato que sempre está querendo ali usar o canal de atendimento para vender a todo custo, sabe? Acho que hoje é até ruim porque você percebe que enquanto que um vendedor numa loja precisa conhecer de carros, por exemplo, precisa conhecer muitos modelos, às vezes o cliente ele está tão obcecado por modelo que ele sabe da história muito mais do que o vendedor. Sim. Né? Então ele vai chegar muito bem informado. Então se ele perceber que não há um nível de entrega, de conteúdo e de aproximação e de rapport naquela venda, não vai rolar. Então tudo isso precisa ir para esse canal
para esses canais, entendendo de onde ele veio, entendendo em que estágio ele está. Né? Não é à toa que hoje os CRMs têm as suas regras de relacionamento, de interação, por exemplo, com o WhatsApp, mas já entendendo se ele está naquele momento de conversa, se não, se é um momento só de mandar ali uma informação, se é um momento de engajar, sabe? Então, entender a etapa desse funil faz muito sentido também na estratégia de comunicação. A gente fala muito de funil de vendas, né? É inevitável, porque faz parte da jornada. E o marketing omnichannel acaba que tá nesse funil. E é um funil que está mudando, né? Assim, recentemente eu vi muitos posts no LinkedIn dizendo que o funil de vendas está fadado. Que existe um novo funil de vendas, um novo formato de vender. E aí eu acho que quando a gente tem multicanais, realmente, quando a gente consegue se adaptar para esses multicanais, eu acho que a gente realmente começa a ver o funil de vendas como um organismo vivo mesmo ali, que está mudando, porque o cliente também está mudando, como o Rafa falou. Não é mais a marca ou as empresas que dizem ao cliente como ele deve consumir. Hoje é o contrário, o cliente fala o que quer consumir e a marca meio que vai se adequando ali, a partir das suas campanhas, a partir dos seus canais, enfim. Como é que vocês enxergam o omnichannel, né, essas estratégias integradas nesse processo, tanto de funil de vendas, como também nesse processo até de assim, na internet está dizendo uma coisa, mas eu chego na loja ou eu vou consumir o produto e não é tão isso do que está sendo dito. Sabe assim, o que o omnichannel pode fazer para ajudar nesse processo e qual é o desafio real que as empresas enfrentam para aderir a essa estratégia, assim, sabe? Porque eu acho que existem muitos desafios mesmo. Muitos desafios, mas eu acho que quando a gente se analisa como consumidor, a gente consegue entender muita coisa. Você até falou, não existe mais funil de venda, agora é outra coisa, e tem hora que falam que é o balde todo furado, que a pessoa sai a qualquer momento, não sei o quê. Sim, a gente se apega, às vezes, a algumas teorias que se a gente for... qual é a estratégia do momento? É difícil, porque cada dia tem uma pessoa nova te falando qual que é, né? Na teoria, a prática é outra, É outra. Então, assim, vamos colocar aqui no lugar de um cliente, né? A gente faz interações com marcas praticamente, assim, quase que diariamente, né? Eu mesmo contratei agora um serviço, né, para mim, e aí toda vez que eu vou no WhatsApp para tirar alguma dúvida com a empresa, eles perguntam qual é o seu CPF? Mesmo número de WhatsApp, qual é o seu CPF? Aí eu falo meu CPF, aí ela tira minha dúvida. Aí daqui 2 semanas, se eu quiser tirar a próxima dúvida, qual é o seu CPF? Eu fico, mas gente, assim, na hora de vender foi ótimo. Na hora de vender eles me abordaram no WhatsApp, me passaram ali uma promoção que tinha a ver com o meu perfil de compra. Nossa, perfeito, mas depois que eu entrei ali naquela lista de clientes, aí parece que a atenção já mudou, já não existe mais a mesma dedicação, né? Então, além da gente pensar na atração desses clientes, quando a gente fala de funil, relacionamento, que para isso é muito importante, né? Como é que eu vou atrair essas pessoas depois que eu tenho o contato delas? Que conteúdos eu vou mandar de acordo com o anúncio que ela veio? Sim. E aí eu tenho toda uma preocupação, virou cliente. Agora... Tá aí, a cliente agora já está na minha base. Não, sim. O Omnichannel ele é muito importante para isso também, para quem está dentro já, né? É muito mais caro você trazer gente nova do que você já manter quem está ali dentro, sim. Fidelizar e, se Deus quiser, essa pessoa ainda te indicar, sim. Que aí tem muito mais valor, né? Então, quando a gente pensa em Omnichannel, a gente não pensa só no funilzinho ali ou qualquer outra teoria que tem agora, mas a gente pensa em pessoas, a gente pensa em entrega de valor. O que eu faço pelos meus clientes? Então, não é só contratar uma ferramenta de Omnichannel que vai resolver isso para a sua empresa, se você estiver pensando. Então, eu preciso de um Omnichannel. Não. Precisa, sim. Sim, né? Que não é sim. Mas não é só isso. Depois que esse cliente entra, quem são as pessoas que estão operando essa ferramenta? Como é que elas estão tratando quem está caindo ali dentro? Porque a ferramenta por si só, a integração dos canais por si só, não vai fazer milagre se você não tiver um time muito bem preparado e sabendo como atender exatamente essas pessoas. Né? Uma dica bacana nessas plataformas que gerenciam o homem é que na interação, hoje eles medem muito tempo de atendimento, tempo de espera, TME, TMA, nota de satisfação no final do atendimento. Então, esses indicadores, eles ajudam a tangibilizar exatamente como é que está o nível de entrega da tua equipe, da equipe da empresa nesse atendimento, né? Um fato curioso, eu estava participando de um evento que a Meta estava patrocinando agora há pouco tempo, com os BSPs, que são os provedores de mensagens para WhatsApp, e eles entendem tanto a velocidade que as empresas precisam ser rápidas nesse atendimento para pegar aquele cliente e o cliente não ir para o próximo concorrente,
que agora as campanhas de mensagens, de anúncios que levam para a mensagem de WhatsApp hoje, a primeira mensagem vai ser gratuita. Não vai ter cobrança de valor. Para quem é empresa e trabalha com Omnichannel em WhatsApp, existem valores cobrados pelos BSPs para trafegar dentro de plataforma Omni por mensagem. Mas, olha só, a própria Meta identificou que ela precisa incentivar essa empresa a ser rápida no atendimento. Então, o tempo médio de espera, né? O tempo médio de atendimento, demora muito o atendimento. Isso influencia e eles estão incentivando cada vez mais a empresa a responder mais rápido. Se ela demorar a responder, ela vai pagar mais. Sim. Por isso, né? Então, isso mostra também a velocidade, né? A Aline falou de qualidade, super importante, mas a velocidade também do primeiro atendimento é importante. Qual é a mensagem? Você, por exemplo, tem uma empresa e você não trabalha, por exemplo, nos finais de semana, né? O que você responde inicialmente para aquele teu cliente no final de semana? Você tem uma mensagem de ausência? Você tem uma mensagem para feriado? Você já pode colher algumas informações antes, para quando chegar no atendimento da segunda, por exemplo, que é quando você reabre, você poder ser mais ágil nessa resposta. Você já tem um banco de respostas e a tua inteligência já preparou algum artigo, algum conteúdo que ele pode já ir estudando para quando na segunda-feira você entrar em contato, só tirar suas dúvidas. Então, são pontos que plataformas como essa podem acelerar e ajudar muito para os dois lados. Tanto para o cliente não se sentir tão sozinho em alguns momentos, como também para que a empresa possa não perder aquele lead e no tempo hábil possível fazer o melhor do atendimento, inclusive vendo esse histórico de conversas que a Aline falou, dados, para não pedir de novo esses dados. Então, é muito, muito importante. Que às vezes a gente fala no fim de semana com a empresa não responde na segunda-feira, só que na segunda-feira ou você não quer o produto, ou você encontrou outra empresa. Então, assim, realmente a velocidade é muito necessária, né? Falando outra história minha de... Só te cortando aqui, eu me lembrei de uma coisa. Engraçado que o sanduíche que mais vende não é o que tem melhor qualidade, é o que é mais rápido, né? Sim. É verdade. Por isso que fast food é lotado e esses hambúrgueres artesanais não são, né? Não, só falando dessa relação que a gente tem, né, com mensagens e agora com chatbots também. A academia que eu malho, ela não tem telefone, você não consegue falar com eles por telefone, você só consegue falar por chatbot pelo WhatsApp. E aí eu já acho isso muito estressante, eu particularmente não gosto muito de chatbot. E aí quando eu fui falar com ele a mensagem não encontrava o problema que eu queria resolver. Então, assim, super estressante, eu não consegui resolver o meu problema, eu tive que ir na academia presencialmente no outro dia, num horário assim super nada a ver, porque eles não conseguiram resolver o meu problema em um canal que deveria resolver, que promoveria... E que é o único que eles te dão. Que é o único que eles me dão e que aparentemente deveria promover o Omnichannel deles, mas que não promove. Mas eu acho que isso é para ver como justamente a questão não é nem a ferramenta, né? É a utilização dela. Se a empresa não está usando da forma correta, vai ser mais frustrante do que se ela não estivesse utilizando. Mas isso mostra muito como a empresa enxerga o cliente. Ela acredita que o cliente tem que seguir sempre as regras dela. Sim. E isso é muito ruim. A plataforma de Omnichannel, a gente também percebe que tem as gerações, tá? Não é uma coisa tão nova a Omnichannel. Já tem, a plataforma tem mais de 5, quase 10 anos, certo? Mas a gente está enxergando agora o advento da inteligência artificial. É um assunto muito comentado. Nos próximos anos é a bola da vez mesmo. Onde elas podem ir aprendendo através de máquinas de aprendizado, que chama de machine learning, e enriquecendo essa experiência de acordo com as mensagens que os usuários mandam. Esse é um ponto. Mas outro ponto muito importante é ter alguém analisando, por exemplo, pessoas que ficaram travadas dentro de um chatbot e não conseguiram sair. Melhorando os seus scripts, mas também tendo o atendimento primeiro nível, que a gente chama, que é pessoas que ficaram ali por tanto tempo sem interagir ou mandando mensagens e essas mensagens do chatbot não entendendo, que possam ir para uma fila de atendimento mais humanizada, né? E não é à toa que deveríamos ter sempre aquela opção, falar com um consultor, falar com um atendimento, né? Para que a gente não fique preso. Porque uma coisa, quando a gente planeja do lado da empresa, é como o nosso cliente vai interagir com a gente. Mas são tantas possibilidades, né? E tantos assuntos que seria humanamente impossível a gente produzir isso da noite para o dia. Então, eu acho que é um constante aprendizado. Que nem uma criança que no começo fala 2 ou 3 palavras e depois de um tempo sabe falar até outros idiomas. Sim, exatamente. É um investimento a longo prazo, na verdade, né? Sim. Porque por mais que às vezes possa doer ali, é caro implementar tecnologias, é caro manter isso aqui, mas justamente com esses avanços tão rápidos, especialmente em machine learning, é uma coisa que vai ficar, né? Vai ficar. Essa é a questão. Vai doer agora no início? Vai. Mas é que nem tirar o esparadrapo rápido, né? Tira logo e pronto.
E a empresa vai poder contar com um atendimento talvez mais personalizado, que realmente consiga resolver aquela situação, aquele problema. E uma coisa que você falou, Rodrigo, que eu acho que é muito interessante, é isso, né? O falar com um atendente. Sempre existiu isso no telefone, né? Sim. Aperta 0, a pessoa ligou, já começa a apertar o 0 lá para poder falar mesmo com o atendente, porque a pessoa já vai saber que a ferramenta não vai solucionar o problema dela. Quando tem vários idiomas, né? Sim. O cara fala em português, fala em espanhol, fala em inglês. Você tem que ouvir tudo para daí você saber o que você quer falar. Pois é, e as pessoas já têm essa noção, às vezes, de que a ferramenta não vai ajudar. Receio, né? Receio, né? Tipo, ela não vai me ajudar, só vai resolver o meu problema se eu falar com uma pessoa. Exato. E aí a gente vai vendo o quanto a má utilização impacta a experiência, né? Como o Gabs bem falou. Talvez você não tivesse esse receio de usar de se comunicar com um chatbot se você tivesse tido experiências melhores com outras empresas, né? E isso é uma educação, na verdade, que a gente está passando nessas tecnologias novas. E, assim, tem muito espaço ainda para crescimento, né? Demais. Eu costumo dizer que quando você começa uma estratégia dessa, você geralmente vai entender que se você não tem uma boa base para identificar esses motivos e que a Aline falou, como é que o seu cliente gosta de ser atendido, sobre o que ele fala e tal, você vai começar de uma forma muito inicial. Porém, nessas fases eu gosto de trabalhar com menus muito objetivos e sempre deixando alguém ali no primeiro nível acompanhando, né? Se a gente percebe que não há necessidade dessa pessoa, a gente vai abrindo. É quase como uma empresa de segurança que fecha todas as brechas e vai abrindo em vez de abrir para depois fechar. Sim. Então, no começo você coloca mais o humano e à medida que você vai vendo o comportamento se repetindo, você vai automatizando. E vendo também se esse público tem uma aderência a isso, né? Mas tem casos, Rafa, que não tem como você colocar muitas pessoas. Vou dar um exemplo. A gente fez uma implementação de Omni para um veículo de comunicação que fala com muita gente, para fazer denúncia para um programa de televisão. Ou interatividade, um alô, pedido de alô. Então, milhões de pessoas ali. Imagina um Big Brother, por exemplo. Sim. Não era o caso do Big Brother, mas era uma empresa que fala com muitas pessoas, tem muitos telespectadores. Se eu fosse colocar um humano para conversar, para pegar dados de denúncia individualmente de cada pessoa, eu precisaria de muitos operadores e muitas vezes até o time da notícia já poderia ter expirado. Então, nesse caso, não tinha jeito. Você tem que deixar as regras claras. Aqui não é um espaço para isso. Você tem um outro canal, mas para denúncias, você vai enviar em 1 minuto ou 2 minutos esse conteúdo, e esse conteúdo a gente vai analisar esse conteúdo e vai te responder em seguida. O que ele conversa naquele 1 minuto é capturado, é enviado para uma plataforma que aí sim faz todo um tratamento de dados, identifica palavras de baixo calão, identifica qual foi o horário do programa, já classificando corretamente. Toda uma inteligência para quando for fazer a curadoria da mensagem, a mensagem já está pronta para ir para o ar. Então, é um exemplo de escala, né? A gente fala assim, humanização é legal? Eu entendo. Bom, quando há um baixo nível de maturidade e também um baixo perfil de usabilidade do cliente, né? O cliente não conhece muito bem, não entende, né? Então, por isso que no começo de projetos como esse, evitar utilizar muita automação faz sentido. Mas, por exemplo, você, à medida que você vai conseguindo evoluir, você também vai conseguindo dando opções. Olha, quer pegar o teu boleto no final de semana onde não tem ninguém? Temos esse caminho, né? E aí tem aquela história, né? Quanto mais você tem ali uma habilidade com tecnologia e com conhecimento, você sai da ignorância, você consegue partir na frente de muita gente. É o conhecimento que separa muitas vezes ali o arrogante, né? Porque o cara acha que sabe e não sabe, né? E na verdade a humildade nesse ponto de reconhecer e aprender. Olha, eu não sei como tirar um boleto, vou fazer aqui a primeira vez, vou aprender. Vou perder um pouco mais de tempo para isso e vou aprender. Vai fazer na próxima vez, Rafa, você fazer isso sozinho a hora que você quiser. Do outro jeito vai ter que esperar o atendente na segunda-feira para ajudar a fazer isso, sabe? Então, eu acho que tem perfil para os dois tipos e acho que é um processo de educação como um todo. Quando você vai vendo o benefício que isso traz, você aprende. Por exemplo, eu noto pessoas de mais idade, hoje, eu sou referência em casa, tios, sogras, sogros, sogro no caso, sogra, sempre me procuram para fazer, Rodrigo, instala o aplicativo tal para mim. Há um tempo atrás eu não percebia isso, mas hoje eles entendem que vale a pena, mesmo sendo esse negócio tão complicado às vezes, a praticidade que se traz em poder
se transportar para qualquer lugar sem precisar depender de ninguém, né? Poder falar com alguém à distância mais rápido. Então eu acho que isso gera uma educação. Eu já vejo pessoas com mais idade, com menos perfil tecnológico, se forçando a aprender mais a usar isso, porque ela entende que, caramba, eu vou ter que esperar o fulano me ajudar ou chegar em casa para me ajudar. Vai demorar um pouco mais, mas elas aprendem. Não é à toa que a gente vê o próprio uso do WhatsApp mesmo. Quando começou era bem mais restrito. O Instagram, né? Todas essas plataformas têm os early adopters, né? Pessoas que chegam primeiro, mas naturalmente todo mundo vem atrás. Eu acho que esse é o caso do chatbot. Né? É algo muito novo para a gente, para as empresas e para os clientes, mas à medida que elas vão vendo isso com mais frequência e vão entendendo os benefícios que isso trazem, e a empresa também nem faz tudo ou nada, joga muita tecnologia e não explica, também não vai funcionar. Sim. Ela vai fazendo isso aos poucos. Há uma grande tendência dela começar a ser mais eficiente nesse atendimento. Mas sempre de olho no que está acontecendo. Sim. Tanto para aprimorar a máquina, aprimorar os funis, né, as regras de comunicação, como também para aquelas coisas que precisam de um atendimento mais urgente e mais humanizado, ela sabe a hora certa de entrar. O gestor da empresa, só para concluir que eu já falei para caramba, o gestor da empresa tem que estar muito ligado nesses indicadores. Porque se ele for acompanhar o micro, numa grande empresa de varejo, por exemplo, ele não vai conseguir. Né? Então ele precisa ter os indicadores. Demora muito para responder o nosso cliente? O nosso cliente, que horários ele mais interage? Será que eu estou com operadores disponíveis nesses horários? Os assuntos, será que eu abordo todos os assuntos que o meu cliente me procura? Quais são os canais e a forma que eu me comunico, né? Então, todo esse contexto vai fazer a empresa atingir mais maturidade e um projeto de sucesso. Eu acho que quem ouviu até agora o nosso podcast já teve um insight de que marketing omnichannel é uma boa para o seu negócio, né? Mas eu acho que talvez eles também possam estar se perguntando como é que eles podem aplicar isso às empresas deles, levando em consideração o segmento da empresa e o tamanho da empresa. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar nesses dois desafios, né? Porque assim, aquela coisa também do tom de voz, da marca, enfim. Mas, Aline, o que é que você acha nesse sentido, assim? Na hora que a empresa vai criar a sua estratégia omnichannel, como é que ela deve lidar com essa coisa? Tanto do segmento que ela faz parte, do tamanho da empresa, para que essa estratégia realmente faça sentido e atinja o objetivo dela? Partindo do princípio que ela já sabe quem que ela atende, né? E quais são ali as principais dúvidas, enfim... Eu acho muito interessante quando a gente olha já, mesmo que a gente seja pequeno, a gente olha para quem já é grande. Porque ali quem já é grande, ela já passou por tanta coisa, que obviamente que vão ter coisas que para você nesse momento não são interessantes, mas que podem te trazer insights. Né? Se você está querendo, você é uma empresa pequena, você quer se destacar dos seus concorrentes, não adianta você querer se comparar com seus concorrentes. Né? Então, apesar de estarem ali no mesmo segmento e tamanho de empresa que você, se você for querer ficar ali vendo o que eles estão fazendo, vai ficar todo mundo numa mesma média e, enfim... A disputa acaba sendo por preço, né, e tal. Então, assim, eu acho que é você olhar para quem você tem como referência, né? Como eu disse, consumidor é consumidor. É uma relação de compra, ela é sempre uma relação de compra, independente se você está comprando um carro, como o Rodrigo falou, se você está comprando um tênis, se você está comprando um curso, enfim. Os produtos são diferentes, os serviços são diferentes, mas existe sempre uma pessoa querendo comprar algo que vai mudar a vida dela, né? E está contando com você para isso, né? Sim. Independente se isso custa R$1 milhão, se isso custa R$20. Né? Então, o nível de atenção, de cuidado com o cliente, ele é para todo mundo. Não é só para alguma classe, né? Não é só para um segmento, não é só para um tamanho de empresa. Então, eu acho que é assim, para mim... Quem quer se destacar, se preocupa primeiro com o seu cliente. Você não vai conseguir se destacar se você não souber quem que você atende. A melhor forma de você fazer isso. Então, você entendendo que você está falando com pessoas e que essas pessoas merecem o seu melhor nível de atendimento, eu olharia para empresas que são referência nessa interação e começaria a entender ali como é que isso funciona, qual a melhor forma de interagir, como é que elas lidam diante de críticas, entende? Eu acho que a partir daí, assim, é você adaptar isso para o seu dia a dia, buscar, obviamente, ferramentas que já sejam, como o Rodrigo falou, que já tenham bastante clientes. Omnichannel, existem ferramentas de Omnichannel de todo tipo, né, de preços, enfim, mas assim, não é algo exclusivo para grandes empresas. Existem preços acessíveis. Então, eu acho que é você fazer
importante pesquisa, esse momento, não poupe tempo, assim, vai atrás mesmo das empresas, quanto tempo elas estão no mercado, se elas usam a API oficial do WhatsApp. Boa, bem lembrado. Então, assim, tendo tudo isso, gente, começa, assim, a fazer essa cotação, porque sozinho, quando a gente fala de omnichannel, se você não tiver uma ferramenta para isso, você não tem omnichannel, né? Então, vai atrás de ferramentas, tem para todo mundo e se inspira em quem já faz essa comunicação multicanal muito bem feita. Eu acho que esse é um gancho legal para a gente falar justamente dessas tecnologias, né? Com certeza. Dessas tecnologias que estão aí para aliar nesse processo, porque, enfim, não dá para fazer sem ferramenta, não dá para fazer porque é operacional demais, porque tem muita coisa para ser feito. Muito manual. E aí, Rodrigo, eu queria te perguntar justamente assim, como você enxerga que a tecnologia pode ser uma aliada nesse processo omnichannel mesmo para as empresas? Muito. A Aline falou tudo, né? Não existe uma estratégia omnichannel bem estruturada sem uma tecnologia de apoio. Muitas vezes a gente percebe que a empresa ela quer aparecer em muitos lugares, né? E muitas vezes o que falta para ela, além de aparecer nesses lugares, é poder identificar que nesses lugares há oportunidades em todos eles, mas eles convergem dentro de uma plataforma de Omni. Te ganha velocidade, como eu falei, demais. Você, por exemplo, pode já poupar tempo na hora de levar para um vendedor teu, levar para uma equipe de atendimento. Você já sabe informações, sabe histórico, sabe de onde veio, de que campanha, de que mídia, que assunto, se já falou no passado, se já avaliou mal o último atendimento, se foi resolvido, se é o mesmo problema recorrente. Você tem muitas coisas boas dentro dessa tecnologia. Além disso, você tem, como eu falei, a possibilidade de usar essas plataformas para ir atrás desse cliente que um dia conversou com você, né? Você pode ali preparar campanhas, ofertas, promoções, né? Para gerar essa atração, às vezes, de um cliente com tanta oferta hoje. Esse cliente muitas vezes não se lembra, muitas vezes. Às vezes ele lembra de você por uma marca, de um produto que você tem, mas ele mal sabe que você tem outras coisas para oferecer para ele. Então o Omni pode ser muito utilizado também para essa descoberta do que a empresa é e do que ela tem, né, de novidade, o que ela está lançando de produto. Esse A personalizado, né, poxa, ele lembrou de mim naquele momento e conversa, né? Não só é reativo, mas também é ativo e proativo, né? Que Sim. É melhor ainda. Então, a tecnologia ela te ajuda na eficiência. A questão da inteligência que esses dados geram é impressionante. Você saber quem é o teu melhor atendente, identificar talentos dentro da empresa. Por que o fulaninho ele é sempre o que atende primeiro e sempre tem nota 5 estrelinhas no final do atendimento? É coincidência? Será que ele fala de uma maneira diferente do que o cicraninho, que tem nota 1 e ele sempre demora 10 minutos para começar o atendimento? Né? Essas plataformas permitem, por exemplo, você fazer atendimento simultâneo, dando mais velocidade no teu atendimento. Então, os clientes esperando menos. A possibilidade de integração entre departamentos. Eu posso começar uma conversa falando na área de vendas e eu já posso tirar dúvidas, por exemplo, na forma de pagamento com o financeiro. Ou eu posso ainda entender e tirar dúvidas com um especialista que vai me apresentar alguma coisa. Então dá para ter essa interação entre os departamentos, até convidando múltiplos agentes a conversarem com aquele cliente simultaneamente, ter 3, 4 pessoas conversando dentro de um atendimento. Eu posso ali naquela conversa, eu posso já efetuar um pedido de compra por ali, né? A gente tem visto aí projetos incríveis aí. Teve uma empresa que recentemente foi vendida aí para o iFood, que você faz todo o pedido do hambúrguer diretamente pelo WhatsApp, pagando já com cartão de crédito no WhatsApp. Caramba. Né? Empresa vendida por milhões aí. Então, é esse o caminho, né? Vale a pena lembrar que até onde eu tinha o dado, são 120 ou 130 milhões de pessoas no WhatsApp no Brasil. Isso é quase a população toda. Né? Caraca, é mesmo. Porque a gente tem que lembrar também que tem os perfis pessoais e empresariais. Sim, mas sim. Claro. é muita gente, grande. né? É um número Muita muito gente. grande. Quando para esse tipo de serviço, você vê logo o impacto da moça da marmita à grande empresa. Muita né? dependência, né? Muita dependência. Então, esses canais precisam de atenção bem maior. Eu gostei quando a Aline falou aí de buscar parceiros oficiais. Há muitas soluções que são dignas piratas.
né? Então, encontrar quem fez bom case, quem é homologado, quem tem certificação junto a esses canais, junto à Meta, junto a Google, né? Que tenha cases de sucesso a mostrar, vai te dar muito mais confiança para implantar. Mas a tecnologia, de fato, ela é primordial para tudo isso acontecer. E tem tecnologia para tudo, né? Agora, assim, se você for atrás, você vai encontrar uma plataforma que vai te ajudar em alguma coisa e vai resolver seu problema. Uma outra coisa que eu acho importante a gente mencionar, pessoal, é quando a gente fala em plataformas digitais, em pontos de contato digital, a gente provavelmente vai pensar muito em rede social. Mas não é só rede social, né? Eu acho que um outro ponto muito massa que a gente pode falar é justamente dos mapas online, né? Que é uma forma de você encontrar empresas, de você encontrar algo que você está procurando a partir de uma pesquisa ali que vai estar no mapa online. E o mapa online também pode fazer parte de uma estratégia omnichannel. Tanto um antes quanto depois, na verdade, né? Aí depende aí do ponto de contato, exatamente o que a gente está falando. Porque no final das contas, se a pessoa pode tanto encontrar um local, assim, ou através de um mapa, por exemplo, aquele pode ser o ponto de contato, sim, ou então ela vai precisar que a empresa, através do Omnichannel, esteja bem localizada ali num mapa, num site, né? Vai estar... É curioso isso, né? Realmente é como se fosse um loop, é um infinito. O Omnichannel, ele se retroalimenta, né? Sempre vai estar passando por ali. E não é só olhar no Google, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem outras opções para além do Google Maps. Tipo, o mapa do Instagram cada vez mais é utilizado para você encontrar empresas. Porque, tipo assim, tem lá o mapa e você clica, tem as fotos das pessoas que estiveram lá. Sim, eu adoro. Eu adoro também, porque, tipo assim, você vê a realidade. Tipo, assim, não é a empresa que tá botando, é o usuário que tá botando. Né? Então, tipo assim, existe também o mapa do WhatsApp, que é um outro mapa. Inclusive, hoje a gente tava conversando no webinar sobre como acontece com frequência de você enviar a sua localização você está num lugar, você envia a sua localização pelo WhatsApp e dá, tipo, 400 metros de distância de onde você tá de verdade. Sabe? Isso para uma empresa é horrível, porque ela pode estar perdendo cliente por causa de 400 metros. Sim, é mesmo. Né? É verdade. Às vezes não está a localização corretinha ali, exatamente, né? O pino não está no lugar certo. Então, assim, cada vez mais a gente percebe a importância dos mapas também fazerem parte desse marketing. Contar uma experiência, né? Teve um cliente lá da Hub que entrou em contato comigo e disse: Rodrigo, muito obrigado por me fazer economizar, não sei se era 200 ou era R$150 por mês. Aí eu falei: vixe, como assim? Me explica isso agora, eu fiquei curioso. Como é que eu te fiz economizar? Foi trazendo cliente? Não, foi economia mesmo. A empresa dele, o endereço fiscal, o endereço de localização é numa grande avenida, mas a entrada dos colaboradores dessa empresa é numa rua de trás. Então a empresa foi cadastrada na rua da frente, mas ele ia de Uber para o trabalho todo dia. E ele ia sempre na localização da empresa, só que a empresa deixava ele na frente. E aí ele tinha que toda vez fazer esse deslocamento. Na hora que a gente colocou a coordenada correta, o PIN correto, na entrada de acesso, independente do endereço, o Uber começou a calcular menos, porque a empresa era muito grande, era um parque industrial, e aí essa economia de distância do roteiro, que ele vinha da origem para o local, fez ele economizar mais. Então a gente tem que lembrar também que vários aplicativos, a gente fala de Google, a gente pensa muito no Google Busca, Google Maps, mas tem que lembrar que existem milhões de aplicativos que usam o mapa do Google como referência, né? Aí a gente vai, por exemplo, para centrais multimídias que não estão conectados. Não sei se vocês numa viagem no interior, por exemplo, já tiveram dificuldade de conectar com a internet, né? Centrais multimídias que guardam esses pontos de interesse, né? Que vêm de bases como Yelp, Foursquare, que vêm mapas, né, empresas que coletaram esses dados, mas que não atualizaram muitas vezes. Então você tem que estar constantemente se comunicando com essas empresas para atualizar esses dados também, né? Você falou do WhatsApp, né? WhatsApp Location. O TikTok, né? Tá muito forte a questão da localização. O TikTok tem uma coisa interessante, já que a gente estava falando de China. O principal aplicativo na China hoje, ele é um mensageiro chamado WeChat, né? Você pensa que ele é só um mensageiro? Não. Ele é carteira digital, ele é ferramenta de busca, porque lá o Google não pode operar. Então, o consumo de mapa, ele é aquela intenção que eu falei para vocês. Quando você precisa ir para algum lugar, onde você estiver, você vai querer buscar essa informação. Porque é uma necessidade nossa se encontrar, né? Fisicamente, geograficamente, nos locais. Então, é um assunto que sempre está muito em voga. E no Omni há uma dor muito grande, porque essas plataformas de mapa, além de elas serem muito novas, né? Falta muito conhecimento.
A rede social, por exemplo, é algo que todo mundo ali consegue criar rapidinho, um perfil. Rafa, se eu quiser criar o perfil da minha empresa no Instagram, por exemplo, é super simples, uma conta no WhatsApp Business, mas para criar localizações em mapas e verificar esses locais, ser uma conta verificada e verdadeira e confiante, você precisa ter ali uma série de processos. O Google, por exemplo, teve tantos indícios de fraude no Google Maps que hoje eles fazem videochamada para verificar um local, para saber se aquele local é o local mesmo, né? E aí você contando, por exemplo, com uma solução que já faz isso para você, você vai ganhar muito tempo, vai seguir as diretivas de todas as plataformas, cadastrando seus dados em um único local e disseminando para todas elas. Olha que praticidade bacana. Mas você conhece alguma plataforma que faz isso? Olha, tem uma que eu fundei que tem esse papel. Não acredito. Fui lá nos Estados Unidos, né? E vi a dor que existia nisso, sei lá em 2017, por aí, 17, 18. Existia um estudo que validava totalmente. Detalhe, essas plataformas de mapa tem um detalhe que eu não sei se vocês sabem. Qualquer um de nós pode sugerir esses locais. Colaborativo, né? Então, isso se torna um problema ainda maior, porque se o dono do local não tiver todo o tempo monitorando para saber se o que as pessoas... O horário de funcionamento é clássico. Né? Muitas vezes o dono do local, o gerente do local não atualiza essa informação e aí as pessoas começam a sugerir, porque elas são colaborativas. E aí quando você vai consumir a informação, o Google pensa assim, bom, já que a informação oficial não veio, vou acreditar que a comunidade em massa está falando uma verdade absoluta, que nem sempre é. Muitas vezes a empresa muda de telefone, muitas vezes a empresa muda esse ponto de entrada, faz uma reforma e coloca a entrada pelo outro ponto, pino do mapa. Né? As avaliações, um ponto importantíssimo, né? Plataforma de mapa, a tal das avaliações, que hoje em dia influencia muito na compra. Né? Primeiro porque o Google na plataforma de mapa posiciona por esse critério também. Né? Ele quer um lugar próximo, mas de preferência um lugar que seja bom. Não vai te indicar um lugar ruim. Né? Longe e ruim o Google não te indica. Né? Bom, se você tem um alto índice de avaliação, não controla isso numa plataforma, não responde esse cliente, você não vai se posicionar e quando alguém te encontrar, até pelo teu nome mesmo nessas plataformas, vai ver, cara, esse lugar não é legal não. Esse lugar não trata bem o cliente não nem responde e não tem uma boa reputação. Então, a plataforma de mapa, ela te ajuda a vencer todos esses desafios que eu falei. Ser encontrado de forma correta, né? Poder se comunicar com essas avaliações que acontecem, que prejudicam a atração de novos clientes. Né? E uma que eu acho extremamente importante, que é o que esses dados você consegue trazer de dados desses clientes. Né? De onde eles estão vindo, como eles estão te pesquisando, sua concorrência, quem são os concorrentes que estão próximos a você, né? Número de ligações. A plataforma de mapa, a gente diz que tem duas principais ações que a plataforma de mapa traz, que é a ligação e a rota para o local. Porque geralmente ele está se deslocando para aquele local, ele quer saber se aquele local tem algum serviço, se aquele local tem estacionamento, ele pode querer tirar alguma dúvida, né? E aí sim, depois que ele tira essas dúvidas, ele, se precisar até o local, ou ele também pode pedir se a empresa tiver um serviço de delivery. Então, esses dados trafegados, eles podem gerar várias informações, insights, números telefônicos para você construir uma base de relacionamento, rotas para uma possível expansão. Por que não abrir? Poxa, está vindo gente tão longe, por que não abrir uma loja mais próxima dessas pessoas do bairro vizinho? Ou, de repente, analisar concorrentes e ver, cara, essa região está cheia de hamburgueria, mas aquela outra não tem. Por que não abrir ali? A região que está crescendo, mas não tem ainda hamburgueria lá. Eu sou uma hamburgueria, por que não ir para lá? Né? Ou muitas vezes identificando esses indicadores de qualidade e ação, identificar, por exemplo, se o meu segmento está sofrendo algum problema nesse momento, se é uma coisa que só está acontecendo comigo ou está acontecendo com o segmento como um todo. Então, tem muita coisa que você pode gerar também disso. Então, desde atração, relacionamento, insights, né, com esses dados. Então, o mapa é um negócio que sou apaixonado, não sei porquê, mas tenho uma paixão de muitos anos e adoro o que a gente consegue gerar. Hoje lá são 12 mil clientes, 6 países, né? Clientes 100% português, 100% americano já na base. Mas o desafio é o mesmo, Rafa, o mesmo. Né? O cliente vai lá, o horário não funciona,
o telefone não liga, não atende. Problema universal. Problema universal. Esse tá aí um problema universal que, independente do país, da cultura, isso cada vez mais aparece. Galera, a gente já tá chegando em 1 hora de conversa. Dá pra acreditar? Já? Passa rápido. Rápido. Eu acho que dá pra gente ir finalizando justamente com esse insight, né? Assim, que os mapas, os sites de buscas, eles são importantes também, né? Não dá pra falar só de marketing omnichannel e falar só de rede social, só de outros canais. Mas incluir também o mapa. E a Hub Local faz isso muito bem, né? Omnichannel, todos. Sim. Todos, Então, exatamente. é todo, não tem pra onde fugir. É verdade. E a Hub Local faz isso muito bem, né? Faz isso tão bem que já atende mais de 12 mil lugares em todo o Brasil, fora do Brasil também. Eu acho que vale a pena todo mundo que escutou o episódio até aqui e quer saber mais sobre a Hub Local, ou sobre como funciona a nossa plataforma, ou sobre como aplicar de verdade esse marketing omnichannel a partir dos mapas. Vale a pena conhecer a nossa plataforma, vale a pena acessar nosso site, nossas redes sociais. Dá uma dicasinha aqui, tem o check lá, que você bota gratuitamente os dados do seu local, nome, endereço, telefone. Ele checa em diversas plataformas e diz se aquela informação que você está dizendo realmente é como está presente nesses mapas. Então é uma boa maneira de você começar gratuito, sem nenhum custo, ver como é que você está. Acho que é um ponto importante. E aí dali você procura a gente para corrigir isso, né? Bem acessível, né? Tanto que é proporcional ao número de estabelecimentos que você tem. Então você pode começar tanto pequeno, ali com um estabelecimento, milhares. Sim. A gente tem cliente de todos os tipos, segmentos, né? Regiões, como a gente falou aí. Então é uma boa dica também para quem está em casa poder usar essa ferramenta que é gratuita. Perfeito, eu vou deixar então na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no podcast, o link do check, para que quem quiser participar, testar, enfim, fazer esse teste. E para finalizar, eu quero agradecer vocês, agradecer a Aline, agradecer o Rodrigo, agradecer o Rafa, dizer que foi um prazer passar essa 1 hora aqui conversando com vocês. Espero aí que a gente possa bater outros papos sobre outros temas muito em breve. Adorei, gente. Obrigada, contem comigo. Amém. Abração, galera. Obrigado, gente. Obrigado, Rafa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.